O poder judiciário, ele é um poder que depende muito da autocontenção, né? Eles precisam se autoconter. E muitas vezes eles não se autocontêm, né? Então, assim, é, assim, de fato, o judiciário se fortaleceu. Mas nós precisamos perguntar como e se é legítimo ou não, ou se é constitucional ou não, certo? Então, assim, a Constituição de 88, que para mim é a melhor Constituição, pelo menos eu já li praticamente todas, e eu acho a Constituição, eu sou apaixonado pela Constituição de 88. A Constituição de 88 ela deu muitos poderes para o Ministério Público, ampliou, né, a atuação, e o que é importante. E só estou pegando o Ministério Público como exemplo. E acaba que, por conta dessas atuações, se a pessoa não exerce com autocontenção, pode ser que ela acabe, se for a expedição dessas recomendações administrativas, é uma coisa complicada, porque o gestor, ele toma uma decisão, ou anuncia que vai tomar uma decisão, alguma coisa, e ele foi eleito para isso, a chefia do Poder Executivo está nas mãos deles. Se ele vai mal, é o que eu sempre falo, gestor ruim, ele é julgado nas urnas. Ele não é julgado em ação de improbidade administrativa, ele não é julgado em ação penal. Ele tem que ser julgado nas urnas. Por quê? Porque o fato do gestor ser incompetente, muitas vezes o é. Claro. É incompetente. Mas incompetência, por hora, não é crime e também nem ato de improbidade administrativa. Por isso vem em boa hora, na minha opinião, a Lei 14.230, que alterou ali a Lei de Improbidade Administrativa. Mas eu gostaria de só concluir esse raciocínio, que aí que está a importância do órgão de advocacia pública que está inserida ali, da advocacia de Estado. Você exerce no município, eu já exerci, fui procurador em Limeira, procurador do CREMESP. No Senado hoje também tento legitimar, assegurar as prerrogativas das comissões parlamentares de inquérito, as prerrogativas dos senadores no geral, atuando no Supremo e em outros níveis. Mas aí que está a importância, porque se existe um órgão de advocacia pública poderoso, no sentido de ter procuradores competentes como você e os demais procuradores de Guarujá, o prefeito muitas vezes se sente um pouco mais seguro de adotar determinadas posições, porque ele sabe que o ato dele vai ser depois defendido com muito rigor na justiça. E pode ser que, em todas as esferas, pode ser que ele acabe se sagrando vencedor. Deixa eu só dar um exemplo interessante sobre isso. Quando eu fui procurador municipal, teve um caso muito peculiar em Limeira, que foi o seguinte: você estava no auge da pandemia e você tinha uma coisa chamada Plano São Paulo, né? Que foi uma política pública que foi estabelecida pelo Dória, o governador da época, para enfrentamento à Covid. E esse plano, entre muitas outras coisas, ele estabelecia e eles monitoravam as regiões e baseados em índices epidemiológicos. Limeira tinha bons índices e tinha leitos sobrando. E o prefeito tinha antecipado, etc. Ok. O prefeito deu um decreto flexibilizando. O prefeito expediu um decreto flexibilizando um pouco o rigor daquelas medidas sanitárias, porque ele estava munido de informações sobre a pandemia e como o município tinha uma estrutura no SUS, tinha leitos disponíveis para internação e também tinha dados epidemiológicos bons, no geral, ele decidiu flexibilizar um pouco mais, né, que tinha previsto no Plano de São Paulo. Aí me vem o Ministério Público e propõe uma ação civil pública contra esse decreto. Houve uma liminar, a liminar foi deferida, nós entramos com uma suspensão de liminar,
E foi indeferido, o tribunal não deferiu. Escorremos, mas a liminar da juíza foi mantida. E aí que eu te falo o seguinte: o gestor ele tomou uma decisão com base em dados científicos, ele tinha as evidências empíricas. E aí veio a ação civil pública, e a ação civil pública se baseava exclusivamente em um juízo de valor onde você compara, né? Aliás, você faz uma comparação entre o decreto do prefeito que não podia desrespeitar o decreto estadual, entre aspas, grosso modo. Só que nós sabemos que legislar sobre assuntos de interesse local cabe ao município, o município dispõe de interesse local e os municípios têm autonomia administrativa, inclusive. Então, o município acabou refém de um plano que foi estabelecido pelo Estado. E aí eu acredito que o governador do Estado de São Paulo ele não tinha as evidências que o prefeito tinha para tomar aquela decisão. Porque o conhecimento costuma ser melhor empregado quando você considera a realidade local. Então você consegue estabelecer uma regra, vamos dizer assim, para aquela localidade de acordo com o que aquela localidade efetivamente precisa. Não. Perfeito, você salientou muito bem aí. O que acontece? Pegando um gancho no que você falou, eu não questiono a atividade do Ministério Público. Longe disso, eu acho que o Ministério Público é uma peça fundamental para o nosso Estado Democrático de Direito, é uma peça fundamental para a proteção do patrimônio público. Nem vou entrar no mérito da peça fundamental para a proteção do interesse coletivo dos cidadãos como um todo. Tá? Não questiono isso. Mas, realmente, às vezes eu me pego diante de recomendações, e aí eu nem vou entrar no mérito tecnicamente onde que isso tá, né? Mas recomendações vindas de uma instituição que tem um papel nobre, uma finalidade específica, sem qualquer condição da gente desmerecer ou falar mal, mas são recomendações desacompanhadas de conhecimento técnico, conhecimento, muitas vezes, de direito financeiro, desconhecimento de realidade local. Às vezes, na comarca, o promotor está lá 2 meses, e se você perguntar para ele onde fica tal bairro, tal região, ele não sabe nem dizer, mas ele fez uma recomendação para aquela região ser estruturada de tal jeito, tal jeito. E para que o nosso público entenda, porque nem todo mundo aqui fez direito, como é que funciona na prática isso, né? Na verdade, existem questões que o gestor público ele não pode fugir. Existem questões, eu vou citar como exemplo, um exemplo bem simbólico, o direito à educação. O gestor público ele não tem que escolher se vai dar vaga em creche para as crianças ou não. Todas as crianças de um município têm que ter vaga em creche disponível para ela. Agora, se ele vai construir escola infantil ou se ele vai fazer uma parceria respeitando a lei das parcerias e tal, é uma decisão dele. O Ministério Público tem que brigar, sim, para que exista a vaga em creche. O gestor público não tem que escolher se vai dar vaga em creche para criança ou não. Agora, como essa vaga em creche vai ser construída, se vai ser por meio de uma parceria do setor privado ou se vai ser por meio de uma construção de um prédio público, isso está na mão do gestor público, que ele conhece o orçamento, ele conhece as especificidades técnicas, e muitas vezes na prática a gente percebe que esses detalhes acabam até o Ministério Público interferindo.